Agora, vocês perceberam que no poema diz que o pão disse para o padeiro que antes dele ser pão, ele era o quê? Quem se lembra? Isso mesmo, ele era farinha. Vocês sabiam que existem vários tipos de farinha? Sabiam? Exatamente, existem vários tipos de farinha. A gente pode fazer farinha com várias coisas. Vocês já comeram pão de aveia? De linhaça? Já? Já comeram também um pão integral, não é? Mais saudável. Já comeram também pão de... deixe-me ver... Pode ser pão de milho. Já comeram? É uma delícia, eu adoro pão de milho. Chega, me deu água na boca, um pãozinho quentinho. Não é gostoso? Pois é, pode fazer farinha de milho, farinha de linhaça, farinha de aveia e a farinha de trigo, que é a farinha que todo mundo conhece. Farinha de coco, tem vários tipos de farinha, sabia? Verdade. Agora, eu quero saber o que foi que o lavrador disse, ou o lavrador faz com as mãos. Lá no poema falou o quê? O que ele faz? Ele lavra a terra, ele cuida da terra. É ele que semeia o trigo, que semeia o milho, é ele que colhe o grão para poder levar até o moinho, vai moer e fazer a farinha, para depois fazer o pão. Viram que processo? O lavrador vai cuidar do alimento lá na terra, não é? Vai semear o alimento, vai cuidar dele. Depois ele vai tirar o alimento da terra. Depois vai para o moinho e lá o moleiro é quem vai cuidar daquele grão e vai triturar e vai fazer a farinha, que pode ser de várias coisas que a gente já conversou, não foi? Muito bem. Vamos lá no final. Do livro. E peguem para mim o encarte E2, que está lá no finalzinho. Pegaram? Isso, é da atividade 40. O que é que vocês estão vendo aí? O pão e a farinha. Tá vendo esse raminho aqui do ladinho? Aqui, ó, é um raminho de trigo. Aqui o lavrador plantou o quê? Trigo. E esse pão foi feito com farinha de trigo, né? Muito bem, é o pão normal que a gente come, normal. Pão de farinha de trigo, normal. Que pode ser feito em casa, que chama de pão caseiro, e pode também ser comprado na padaria, não é? Muito bem. Olha só, vocês irão destacar aí e vai colar em cada quadradinho. Lembrando que vai colar em relação ao texto, ok? O primeiro a ser colado vai ser qual? Vou retomar aqui a leitura do texto. O que disse o pão ao padeiro? Antes do pão, eu fui a farinha. Farinha que o moinho moía debaixo do olhar do moleiro. O que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês, lavro essa terra. Semeio o trigo, colho o grão, moo a farinha e faço o pão. Então, no primeiro quadradinho, vai colar pão ou vai colar farinha? Concluíram? Agora que vocês terminaram, vamos fazer a correção? Vamos? Então, no primeiro quadradinho, vocês colaram o quê? Isso mesmo. Colou a imagem da farinha. E no segundo, colou a dos pães. Porque antes de fazer o pão, tem que ter
A farinha. Muito bem. Outra coisa. Olha aí a imagem, ficou assim a de vocês? Parabéns! Agora vamos fazer outra atividade, que também vai falar sobre profissões. Nessa primeira, falamos sobre o moleiro e falamos sobre o lavrador, não foi? Nessa segunda, vamos descobrir do que é que vai falar? Vamos? Olha só. Vamos pegar o livro Explorar para Casa, número 2, e vamos abrir na página 35. Como será, Proju, que faz o 30 e o 5? Ó, o 3 na frente e o 5 atrás. 35. Vamos lá? Todo mundo achou? Sabe o que é que a gente vai fazer nessa imagem? Não? Vou dizer. Qual é a profissão que vocês mais gostam? Quero saber. Quando eu era criança, eu queria ser médica. Queria ser médica pediatra, que eu sempre gostei de cuidar de crianças. Aí eu queria ser médica. Quando eu cresci, aí eu fiquei muito encantada pela profissão de professora. E eu mudei de ideia. Resolvi ser professora. Fui, estudei, fiz pedagogia e fui dar aula a crianças, que é uma coisa que eu amo e sou muito, muito, muito apaixonada. É dar aula para crianças. Já dei aula para adultos, já dei aula para adolescentes, mas eu amo dar aula para crianças. Então, hoje eu sou professora. E vocês? Qual é a profissão que vocês gostariam de ser quando crescer? Quero saber. Aproveitem, façam um desenho neste espaço aí do livro, que eu acabei de dizer. Caprichem no desenho, caprichem no colorido, coloquem o nome, coloquem a data e lembrem-se de fazer braços e pernas saindo do corpo, né, minha gente? Faz a cabeça, faz o corpo e os braços, as pernas saindo do corpo, tá certo? E escrevam também qual é o nome dessa profissão, tá certo? Se eu fosse fazer o meu desenho, eu ia escrever o quê? Professora. Vocês vão fazer o quê? Façam aí, em casa, caprichem, coloquem o nome e reservem que eu quero ver na sexta-feira. Eu vou pedir para vocês mostrarem para a Proju Portela e para mim qual é o profissional que vocês desenharam, tá certo? Combinado assim? Então, por hoje, minha gente, é só. Amanhã a gente vê os desenhos. Amanhã também é live, que amanhã já é sexta-feira. Amanhã a gente vai fazer uma coisa mega legal. Aguardem e confiem que vai ser muito divertido. E tchau, tchau! Por hoje é só. Um beijo, um cheiro e tchau, tchau, tchau! Até amanhã!